Transmissão iniciada, boa noite a todos, sejam bem-vindos à última sessão do Community Cast. Estamos encerrando agora o nosso evento aí, com a última sessão. E eu tenho o prazer de receber um grande amigo aí da comunidade para fechar esse evento com chave de ouro, tá? E também está presente na sala aí o Nathan Pinotti, meu amigo, e também idealizador e organizador do evento, tá? E, primeiramente, Osana, seja bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade aí de participar do evento. Obrigado a todos também que estão conectados com a gente e vão assistir este vídeo, essa apresentação por demanda posteriormente. Osana, cara, agora é contigo, detona aí. Valeu, Senna, obrigado. Eu que quero agradecer você, Natan, pela oportunidade aí de mais um evento, né? E poder estar passando um pouco aí do nosso conhecimento aí, do que a gente convive aí no dia a dia na parte de infraestrutura com a galera aí, com o pessoal, né? Bom, pessoal, meu nome é Osanan Jordani. Vou passar aqui o primeiro slide, só para dar uma introdução para vocês sobre mim. Eu sou especialista em virtualização em Cloud Infrastructure, infraestrutura de nuvem, né? Sou MVP em Cloud Data Center, gerenciamento de data center e nuvem. Sou co-criador do Meetup Random Hacks, que é aqui em Belo Horizonte. Eu sou de Belo Horizonte e nós temos um grupo aqui. Meetup nada mais é do que um grupo de palestras, que a gente sempre tem palestra pelo menos uma vez por mês, não só na área de IT Pro e infraestrutura, como também desenvolvimento e banco de dados. Tá? Nós somos hoje 8 pessoas e até hoje está tendo a palestra ao vivo lá aqui em Belo Horizonte hoje de Dev. Então, se por algum acaso vocês estiverem aqui em Belo Horizonte, faça contato aí com a gente. E às vezes vocês participarem até mesmo palestrando. A gente sempre está abrindo aí espaço para quem quiser palestrar. Sou também MTAC, sou um dos associados da ONG MTAC, que é a ONG voltada à área de infraestrutura para ajudar outras ONGs e instituições. E sou MCP em Azure. Também sou autor do meu site, osananjordani.com.br, e o meu canal no YouTube, Osanan Jordani. Então hoje, pessoal, eu vou falar um pouco de melhores práticas no ambiente Hyper-V. Bem, pessoal, a gente fala às vezes de melhores práticas, mas é muito complicado falar de melhores práticas pelo seguinte: nem sempre as melhores práticas que você utiliza serão as que serão as necessárias do seu ambiente ou obrigatoriamente você vai ter que usar. Então, o que eu tentei fazer aqui hoje? Pegar de uma grande quantidade de melhores práticas dentro do Hyper-V e vocês vão ver que o conteúdo aqui hoje é um pouco mais teórico, a parte prática é muito pequena, para mostrar para vocês rapidamente. Então a gente vai discutir um pouco essa parte aí. Senna, como é que tá, Senna e Nathan, como é que tá sendo a questão de dúvidas? Vocês vão me ajudando? Como é que tá sendo? Eu tô de olho no chat aqui, Osana. Assim que alguém Ah, tá. soltar alguma coisa lá, eu já te grito aí. Tá, beleza. Aí na medida aí do tempo pode ir mandando as dúvidas. Show de Então, bola. só para dar uma inicialização aí, um início do Hyper-V, só mostrar rapidamente aqui a arquitetura de Hyper-V para vocês, né? Porque a gente costuma falar de melhores práticas, instalação, configuração, mas nem sempre é falado de arquitetura, tá? É, já respondendo aí uma possível dúvida, o pessoal às vezes me pergunta, Zanan, quer dizer que o Hyper-V é a mesma coisa que eu utilizar um VirtualBox? Não é, tá, pessoal? O VirtualBox, ele é uma ferramenta que ela fica na camada de software do seu sistema operacional. Ela não entra mais a fundo na camada de hardware e as integrações que tem um hypervisor como Hyper-V e VMware, tá? E XenServer. Então, é um pouco diferente. Como é que funciona hoje a arquitetura do Hyper-V? Você tem hoje
a parte do design do Windows, né, a parte do hardware, onde vai estar contido seu sistema operacional. Acima dele você tem duas partes. Seria o seu kernel, seria o kernel do seu Windows, né, onde você tem o OEM, né, a parte de hardware e software, que é a parte do kernel, e acima dele a parte do modo usuário, né, que é a parte das aplicações em si. Dividindo um pouco mais essa arquitetura, você tem a Parent Partition, que é a partição pai. Embaixo no modo kernel, você tem o kernel do Windows e HV que eu falei, o OEM. Aqui eu coloquei o Windows Server 2008, mas é porque eu estava pegando de um documento que eu já tinha mais tempo, mas aqui é o Windows Server em si, tá? E do lado do Windows Server você tem ali o que eles chamam de VSP. O que seria VSP? A gente traduz isso aí como provedor de serviço de virtualização. É ele que fornece o suporte dos dispositivos para a partição filha, utilizando o barramento de máquina virtual, a comunicação, que é o VMBus, que está mostrando aqui para vocês. E já na modo de usuário, você tem os processos, o Worker Process das VMs, o WMI, os provedores da WMI, o serviço de Virtual Machine. Uma segunda parte, na partição filha, você tem as aplicações, e abaixo dele você tem os componentes de integração. E dali você já tem o que eles chamam de VSC, que é o Virtualization Service Client, né? O cliente de serviço de virtualização, provedor de serviço de virtualização do cliente. Então ele faz a utilização dos recursos que vêm do VSP para os clientes na partição filho, para fazer essa integração. Tá? Seguindo aqui, continuando nas aplicações, eu tenho a parte de emulação no kernel. E em seguida, eu tenho também o VSC e o VMBus para kernel Linux. A gente sabe que eu posso ter máquinas virtuais Linux rodando em cima de Hyper-V. Tá? Então, esse aí seria um apanhado geral aí da arquitetura do Hyper-V. E quais seriam os pré-requisitos para você ter um Hyper-V, uma instalação do Hyper-V? Então, o hardware, inicialmente, ele tem que suportar o Hardware Assisted Virtualization, que é a parte de virtualização na BIOS. Então, se você pega uma BIOS ou Intel ou AMD, você tem que habilitar o suporte à virtualização. Dentro do Windows, se você estiver usando o Windows Server, você tem o Data Execution Prevention, que tem que estar habilitado. Esse Data Execution Prevention, pessoal, se você não habilita ele, você não consegue, de forma alguma, utilizar, tá? Ele, o seu Hyper-V. E tem o SLAT, né, que o pessoal chama de SLAT, ou SLAT, que é o Second Level Address Translation, que é a parte de tradução da parte hardware para a parte de software dentro do Hyper-V. Tá ok? Já o hardware adequado para fazer esse suporte todo, ele vai suportar tanto a relação com memória, IOs de disco, capacidade de processamento e o throughput, né, o throughput de network, que é muito utilizado aí com várias NICs, né? Então, ele tem que ter a capacidade de suportar isso aí, tá? Seguindo um pouco mais aqui, a evolução do Hyper-V. Para vocês verem aí, eu peguei esse desenho aqui do Charbon Nemon.com. O cara é um MVP também. Então ele fez uma evolução aqui de funcionalidades do Hyper-V. Se vocês pegarem no Windows Server 2008, você tinha o Hypervisor somente tipo 1, com 4 CPU e 64 de RAM, 2 TB de VHD. Aí você tinha um Quick Migration, o Snapshot e a Storage Pass-Through. E aí foi seguindo 2008 R2, 2008 R2 SP1 teve inclusão de algo a mais. Lembrando que isso aqui, ele foi somando, tá? Então o que eu tenho no 2008 manteve no 2008 R2, SP1. Já no 2012 nós tivemos um salto grande aí, né? Para 64 vPCU, 1 TB de memória e 64 TB de VHDX, né? Já entrou o ambiente aí de disco VHDX. Tem SMB3, Hyper-V Replica e assim por diante, até chegar hoje no Windows Server 2016,
que tem mais uma grande quantidade aí de funcionalidades, muita coisa voltada aí à segurança, né? Como Child VM, VM Protection e assim por diante, né? Então foi um avanço bem grande aí. Então vamos entrar aí na parte das melhores práticas. Antes de falar de melhores práticas, é o que eu falei lá no início, pessoal. Não necessariamente você vai utilizar todas as melhores práticas. Eu tenho que fazer isso sempre que eu for montar um ambiente Hyper-V ou que eu vou montar um ambiente de cluster ou Hyper-V réplica? Não necessariamente. Tem melhores práticas que serão verdadeiramente necessárias, que pode acarretar em algum problema no seu ambiente, como você pode ter melhor prática que não vai adequar ao seu ambiente, tá? Então não vai ser necessário isso. Vocês vão ver aqui que tem melhores práticas que são informadas que só serve para cluster e não há necessidade às vezes de ter isso 100% configurado, tá? Então eu dividi melhores práticas por segmentos, tá? Então a primeira parte que eu coloquei foi as melhores práticas no host no geral, tá? O que que seria interessante, se é interessante ou não. Então inicialmente o que que a gente se fala? A primeira pergunta, né, no início. Vou utilizar Server Core ou vou utilizar o meu Windows Server com o modo gráfico? O que que é melhor? Hoje, tanto faz você utilizar modo gráfico ou modo Core do Hyper-V pelo seguinte. Se você tiver recurso para rodar em modo gráfico, tudo bem. Se você não tiver, você vai rodar em modo Core. Tá? A parte de gestão, dificuldade na gestão. O que eu falo para vocês é o seguinte. Se você tem um ambiente, tem uma equipe que está pronta para trabalhar com Windows Server, com Hyper-V Server, sem a GUI, sem o modo gráfico, né, o Graphical Interface, utilize o Server Core. Você vai utilizar muito menos recurso no seu ambiente, né, e vai ter uma possibilidade muito menor de ter problemas com relação à segurança, tá? Se você não tem essa equipe para trabalhar dessa forma, tenha pelo menos, se você tem um cluster, tenha pelo menos um servidor Hyper-V no modo gráfico, Windows Server, para você poder gerenciar os demais. Você vai conseguir gerenciar os demais pelo Graphical Interface, sem a necessidade de todos serem assim. Os outros podem ser core, tá? Então essa aí é uma das questões aí que o pessoal pergunta bastante. Hosts com atualizações recomendadas e o Hyper-V Cluster, se aplicável, com hotfix. Isso aí é básico, né? Toda vez que você for montar um ambiente de Hyper-V, você tem que ter os seus hosts atualizados com as últimas atualizações. O seu Hyper-V, ou se você estiver montando um cluster de Hyper-V também, os hotfixes, os últimos hotfixes. Por quê? Você pode ter problema aí com relação à performance e desempenho, a parte do Hyper-V, funcionamento dele em si, por causa, às vezes, de um hotfix, uma atualização de segurança, uma atualização crítica aí que não foi aplicada. De segurança, tá? Então sempre ficar atento a isso. A BIOS atualizada, isso aí que eu tô falando que é premissa, o que a gente sempre faz no dia a dia. Peguei um servidor limpo, vou começar a atualizar ele todo primeiro, deixar ele todo preparado, instala o Windows Server, faça as atualizações, instala o Hyper-V cluster em si, faça as atualizações, depois começa a montar meu ambiente, tá? Isso é básico. Coloquei aqui também, isso depois de você ter o seu ambiente instalado, eu coloquei aqui, poderia ter colocado um pouco mais para frente, mas só para vocês entenderem a questão de feche janelas desnecessárias. O que eu quis dizer com isso? Você tem seu ambiente já em funcionamento e por um acaso você está dentro de uma máquina virtual ou no host com janelas abertas das suas máquinas virtuais e você deixa aquilo aberto. Você pode ter uma perda aí de performance quanto a isso. Então, feche as janelas que for desnecessárias, minimize, isso também faz uma diferença. Nem sempre vai ser uma diferença grande, mas você pode ter um ganho. E eu coloquei esse link do Windows Server Catalog.com,
para falar o seguinte, você, se possível, vou puxar aqui na tela para vocês, se possível, tenha hardware homologado, né? Hardware que você sabe junto à Microsoft que vai te atender, tá ok? Então esse site aqui é o Windows Server Catalog.com. Aqui você tem os hardwares certificados para 2012, 2016, né? E aqui você tem os status de teste de hardware todos aqui. Parte de áudio e tudo mais. Virtualização, né? Tem um programa aqui de virtualização. Então, sempre que possível, dê uma olhada aqui no site, veja se seu hardware tem alguma compatibilidade com Hyper-V. Por quê? Eu já peguei ambiente onde o hardware da pessoa, a empresa tinha problema com relação ao desempenho. Digo não só do servidor em si, mas de storage, né, que foi comprada. E o cara tinha perda de performance, tinha queda da storage na comunicação, porque o hardware não era compatível, tá? Infelizmente, nós tivemos com o cliente um problema desse, onde ele fechou o projeto de Hyper-V há um tempo atrás, que era hardware compatível, que a Dell homologou e disse que era compatível, e quando nós pegamos o ambiente, fomos conversar com a Dell considerou que não era compatível, então houve um problema aí na venda, né? Então sempre a linha aqui, fique de olho nessa questão aí. Você tem as logos também que vem, pode vir em alguma documentação do hardware, mostrando, tá? Mostrando que o produto ele é compatível. Então, a primeira parte seria isso aqui. Uma outra questão é o mapeamento de impressora. É bom você sempre desabilitar ele nos hosts, né? Que você remove um pouco aí a chance do drive de impressora ter algum problema com estabilidade do host. Isso aqui não é muito falado, mas já aconteceu de pegar isso em ambiente, tá? O mapeamento de impressora habilitado em host estava ocasionando problema de instabilidade. Então aqui, melhor forma de fazer isso seria via GPO. Então eu dei os caminhos aqui dentro da GPO. Você vai pegar essa opção do Not Allow Client Printer Redirection e seta ela como Enable, tá? Então a partir daí você reduz um pouco aí um problema que pode vir a acontecer de instabilidade aí no host. Seguindo, servidor, pessoal, mudando um pouco aqui, servidor Hyper-V. Eu vou ter um servidor onde eu vou instalar a funcionalidade de Hyper-V. Pô, mas o cara não tá podendo pagar para um outro servidor. Eu vou colocar um AD. Não é legal vocês colocarem AD também no ambiente. Tudo bem, acontece das pessoas utilizarem, fazerem dessa prática, até pelo caso de custos, né? A gente sabe disso, que tem a questão de custos também, mas não é o melhor dos mundos. Se possível, servidor Hyper-V é para Hyper-V. Servidor não é para utilização que não seja o Hyper-V. Tá? Então eu coloquei aqui, instalar somente a função Hyper-V. Se caso você tiver necessidade do VDI, a função de área de trabalho remota, também instalar, tá? E alguns recursos que devem ser instalados no host, se o caso for necessário, né? O Failover Cluster Manager, então se o host se for parte de um cluster, né, o host, é o Multipath I/O, então se o host for se conectar numa SAN iSCSI, tá? E a parte de Storage Space, que o pessoal conhece também como Storage Pool, e Fiber Channel. Então essas funcionalidades, tudo bem, você instalar. Mas, cara, instalou Hyper-V, não instale AD, não instale uma outra funcionalidade. Já vi ambiente onde o cara tem o Hyper-V instalado, ele tem um AD e ainda um file server. Cara, olha o pandemônio que fica o ambiente do cara com esse monte de funcionalidade e recursos sendo utilizado para ambos. Então é um problema sério. Não faça isso, tá? Se possível, não coloque, tá ok? Seguindo aqui, vamos mudar. Essa aqui é outra parte muito séria. Acontece muito do pessoal
implantar um ambiente de Hyper-V e não consultar, às vezes não tem conhecimento muito com administração de servidores, Hyper-V e assim por diante. E o cara vai lá e instala o antivírus nesse servidor, nesse host. Só que ele instala o servidor, o antivírus neste servidor, sem fazer qualquer tipo de exclusão. Eu vou até aqui tá errado, tá, pessoal? Aqui não é, aqui em cima vocês vão ver que não é isso, é ISO, tá? Aqui é ISO, é porque eu estava digitei errado. Então, sempre que instalar cliente de antivírus no Hyper-V, no host Hyper-V, faça as exclusões, tá? Tem que fazer as exclusões. Então, pasta que contenha VHD das máquinas, VHDX, AVHD, que é os snapshot, né, parte dos arquivos XML, arquivos ISO, eu pus VSV, mas está errado aquilo ali, tá? E arquivos ISO, coloque exclusão dessas pastas, coloque exclusão do diretório padrão das configurações da máquina. Aqui eu coloquei se usado esse diretório padrão. Se não for utilizado esse diretório, se você colocou uma unidade /Hyper-V, coloca como exclusão, tá? Mesmo assim, a questão do diretório padrão de snapshot, a mesma coisa, arquivos de configuração, as pastas padrões dos VDisks, dos discos, né, dos snapshot, vmms.exe e o vmwp.exe. Você pode configurar a exclusão como processo, né, a exclusão destes processos, não deixa ele fazer o scanner em cima também. Mesma coisa no seu cluster, seu CSV, seu Cluster Shared Volume, exclui o caminho Cluster Storage, tá? E todos os subdiretórios. Não escaneie. Já gosto de dar exemplo muito para vocês. Já pegamos um ambiente onde o cara abriu um chamado e ele falou que o ambiente dele sumiu a máquina virtual. A máquina não subia, dava erro. E nós fomos procurar, de repente, a máquina já não existia, o disco mais. E fomos conversar com o cara não falou que não fez nada. Apertamos um pouco mais, o antivírus dele, ele instalou o agente de antivírus sem exclusão nenhuma. Então ele perdeu o VHD da sua máquina virtual. Por sorte, nós tínhamos implantado backup, então tinha cópia lá da máquina do dia seguinte. Então acabou que nós voltamos o backup. Mas se não tivesse, tinha perdido, era começar de novo. Tá? Então tomem muito cuidado com isso. E não assustem. Ah, mas todo ambiente tem backup, Zanan. Não é bem assim, tá? A gente pega muito cliente, não é só cliente pequeno, tem cliente grande também, que você pega o ambiente e o ambiente não tem nenhum backup, como se diz, um backup digno, né? Para poder manter esse ambiente aí funcionando. Então tomem muito cuidado, backup é muito sério. Essas exclusões aí também do antivírus é uma coisa muito séria. Você acha que não vai dar problema, mas a primeira vez que ele fizer um scanner, você pode perder informação e aí é problema. Tá ok? O caminho default para os discos virtuais de vocês tem que ser diferente do disco de sistema, tá? Se você, por um acaso, colocar no seu ambiente, aí eu vou manter os meus discos no disco do sistema. Você vai ter uma concorrência ali de utilização de recurso e pode ter uma perda aí relacionada à performance. Desculpa, pessoal. Então, você vai ter uma perda de performance ali, você vai ter um problema aí no seu ambiente. Às vezes você está usando uma máquina virtual onde tem um banco de dados. Você não pode ter uma perda significativa, nem mesmo de performance ou escrita, né? E você colocando seu disco virtual na mesma área do disco de sistema, você vai ter problema. Então, o correto é uma unidade somente para as máquinas virtuais. Tá? Se você não tem um storage com isso separado, um CSV, coloque uma unidade separada para isso. Ah, Osana, mas eu tenho só um disco, já está criada a unidade C, não tem como particionar mais. Cara, compra outro disco e coloque mais um. Coloque um disco secundário. Não deixa isso na partição de sistema. Até por segurança também. Tá? E
no geral aí também, monitore seu ambiente. Não adianta você estar com seu Hyper-V funcionando, as suas máquinas virtuais estão todas em pé e você nunca entra no Hyper-V. Você nunca gerencia seu Hyper-V, você não tem nenhuma ferramenta para gerência do seu ambiente. Às vezes a sua máquina lá tá utilizando recurso no topo, quase em 100%, de repente ela trava, cai as máquinas, você não sabe o que está acontecendo, ou às vezes você não tem conhecimento do que é o Hyper-V, de repente cai, você não sabe o que faz. Então monitore sempre, tá? Faça monitoramento de recursos, avalie a parte de eventos do host, do cluster, valide se está tudo correto, tá? Não deixa a Deus dará, que você pode ter problema em algum dado momento aí, tá ok? Então essa é a parte geral aí. Já as melhores práticas voltadas aos adaptadores de redes físicos, né? O que a gente costuma falar também? Instala o último firmware, os últimos drivers, né? Não utilizar o APIPA, né? Para quem já é da área, o APIPA, que é o Automated Private IP Addressing, ele não é roteável, então você deixar ele ali parado, a interface de rede com a APIPA é bobagem, tá? Virtual Machine Queuing, o enfileiramento, esse aqui é um que nem sempre é interessante o cara instalar. A gente teve um tempo atrás aí problema com placas Broadcom, que estava habilitado o Virtual Machine Queue, e com isso você tinha uma lentidão das máquinas virtuais. Então como é que se resolvia isso? Tinha que desabilitar essa opção na interface de rede, e com isso você acabava com o problema aí. Mas o interessante, se não tiver um problema desse tipo, é habilitar o VMQ para evitar sobrecarga de roteamento, igual eu coloquei aí, tá? Uma outra questão, se você separou suas redes, se você tem um cluster, eu tenho a rede de gerência, rede da LAN, rede do iSCSI, que é da storage, e a rede do failover, o nick de gerenciamento, eu coloco ele como primeiro lá no bind. Se vocês forem nas opções de rede, na parte de avançados, eu vou mostrar aqui rapidinho depois para vocês, mais para o final, coloque ela como primeira ali nas configurações, tá? Isso é uma melhor prática também. E Nickteam você só vai usar sem o iSCSI ativado. Se você tiver a iSCSI, né, tiver a sua comunicação com a storage ativada no seu cluster, utilize MPIO, tá? Utilize a função de MPIO para isso, ok? Nathan, tá tudo tranquilo aí? Tudo certo, cara. Por enquanto, nenhuma pergunta. Só lembrando, se alguém tiver alguma dúvida, só pôr no chat que eu já passo aí pro Zanan. Isso aí, pessoal. Se vocês acharem que eu estiver andando muito rápido também, pode, como diz, me frear aí também. Continuando aí. Rede mínima para um cluster. O pessoal pergunta muito. Zana, qual que é a melhor prática? O que eu tenho que fazer para ter uma rede, configuração de rede do meu cluster? A rede mínima para um cluster são 5 placas, tá? 5 NICs. Então você vai ter um host de gerenciamento, uma placa de rede para o host de gerenciamento, tá? Do cluster, do seu ambiente Hyper-V. Uma que vai ser para sua LAN, que é o acesso da rede, né? Seu ambiente de rede, a LAN. Uma para o CSV e Heartbeat, que você pode usar os dois, que seria a parte da storage não, do cluster shared volume, e a parte do heartbeat que a gente chama de batimento do coração, né? Ele avaliando se o seu cluster está em pé, se o seu host está funcionando. Mais um para o Live Migration, que é aquela migração ao vivo, que você consegue migrar as máquinas virtuais de um host para outro. E mais uma para o iSCSI, que aí é a comunicação propriamente dita aí com a sua storage. Ok? Então isso aí é uma melhor prática, esses 5 NICs aí. Entrando nas melhores práticas de host disks, né? Que são os discos do host em si. Eu só coloquei um aqui, que seria, no caso do cluster, o espaço mínimo recomendado em volume CSV contendo VHD e VDX seria mais ou menos essa regrinha aí. Então você tem que ter 15% de espaço mínimo se a partição for menor que 1 TB, 10% de espaço se a partição estiver entre 1 TB e 5, tá?
e 5% de espaço se for maior que 5 tera. Por quê? Isso aí é necessidade do caso de você ter algum problema em um disco e precisar de migrar máquinas virtuais para o outro, é interessante você ter espaço, além de pode ter problema aí com espaço acabar e você não dá tempo de você fazer nada. Para você puxar essa informação via PowerShell, eu deixei aí embaixo um comando, que é o get cluster shared volume, esse é para CSV, e o nome do disco, tá? E daí ele vai trazer as informações aí para você, tá? Também sobre discos, saindo um pouco de cluster, eu não coloquei aqui, mas discos onde você tem a necessidade de ter uma maior performance, utilize VHDX, tá? Até mesmo por capacidade, que é muito maior que VHD, que eu até falei lá no início, né, da evolução do Hyper-V, também é um ganho. Então, se possível, VHDX, ok? Uma outra questão que não é sobre discos, o pessoal pergunta muito sobre geração da máquina virtual, geração 1 ou geração 2. Se você tiver a necessidade de utilizar funcionalidades vindas, igual o VHDX mesmo em si, da geração 2, utilize a geração 2, tá? Não tenha problema com isso. Geração 1, a gente utiliza para alguns sistemas operacionais que às vezes não conseguem rodar na geração 2, a gente utiliza a geração 1. E lembrando que a geração 2 tem a SCSI, né? O SCSI, os discos SCSI. Melhores práticas em discos voltados às máquinas virtuais. Então foi o que eu falei aqui, ó. Utilizar discos VHDX, bem melhor. Se você utilizou a máquina geração 2, utilize disco VHDX, tá? Devo utilizar fixo ou dinâmico os discos? Isso aí é uma questão que o pessoal sempre tinha dúvida. Eu vou ter que usar disco fixo ou dinâmico? Qual que é o melhor? Antigamente, a gente tinha uma diferença muito grande na performance de um disco fixo para um disco dinâmico. O disco fixo era bem mais rápido, né? Você tinha um ganho maior de performance. Hoje essa diferença é muito pequena, tá? Então, hoje em dia, você utilizando fixo ou dinâmico, você vai ter uma diferença muito pequena de um para outro. Mas ainda vejo como até melhores práticas do dia a dia que as empresas ainda utilizam, é utilizar o disco fixo quando você tem dados mais sensíveis, como banco de dados. Então o pessoal ainda gosta mais de utilizar o disco fixo. Mas falando aqui para vocês, fixo ou dinâmico, hoje em dia está bem tranquilo. Pode se utilizar qualquer um dos dois, tá? Dentro do Hyper-V. Pular essa linha do meio aqui, usar volumes separados para cada VM, tá? Já havia acontecido da pessoa utilizar o mesmo volume para várias VMs. Isso não é legal, né? Utilize sempre um volume de disco separado, volume para cada VM. Uma VM sua de Windows Server 2012 com os volumes dela. Um outro servidor com os outros volumes dela. Não use o mesmo volume, tá? E uma outra questão, discos compartilhados, né? Mais os discos do sistema operacional. Então, quero dizer, os discos compartilhados, eu utilizando como disco do sistema operacional, vai ser problema, tá? Então, se você for criar um disco para o sistema operacional, disco do SO, da sua máquina virtual, não use disco compartilhado, ele tem que ser um disco para ele. Um disco para ele, não pode ser um disco compartilhado, senão você vai ter problema. Ok? Pulando aqui, memória. Eu só coloquei uma coisa: utilização de memória dinâmica. O pessoal tem um medo muito grande de utilizar a memória dinâmica, não sei porquê. Mas hoje eu vejo a grande maioria das empresas, inclusive no ambiente que eu trabalho, utilização de memória dinâmica. Então eu tenho várias máquinas virtuais, todas com a nominal dela, a quantidade de memória nominal, um exemplo 12 GB,
e ela está setada como dinâmica. Então ela tem um mínimo e um máximo ali que eu vou utilizar de memória. Por que isso? Vamos supor que você tem várias máquinas virtuais e alguma aplicação sua necessita em um dado momento de mais recurso. E com isso você configurou memória para algumas máquinas virtuais e não prestou atenção no recurso que você tinha. Se por um acaso uma determinada VM necessitar de mais memória e não tiver, você pode ter um problema na sua aplicação com relação à lentidão, travamento e assim por diante. Então, você colocando como dinâmico, o Hyper-V faz essa gerência para você, tá? E se você ver que está tendo muito problema, você vai conseguir aumentar o recurso em si e corrigir isso. Então, memória dinâmica hoje em dia é interessante você utilizar para ter uma melhor gestão dos recursos. Às vezes você tem 8 GB de memória RAM em um determinado servidor e ele está usando 3 GB. Então o restante, os 5 GB que está sobrando aí, ele poderia estar sendo utilizado para recurso de uma outra máquina virtual naquele momento. Então não tem necessidade de você manter como fixo. Hoje em dia, o pessoal está usando bem mais dinâmico, tá ok? Já mudando um pouco aí da parte dos recursos do Hyper-V, já entrando numa das ferramentas aí integradas ao Hyper-V, que é o Hyper-V Réplica. Para quem não conhece o que é o Hyper-V Réplica, é a possibilidade de você ter 2 hosts ou 3 hosts e ter cópia das VMs nesse segundo host e terceiro. Então, se caso você está com o seu ambiente funcional e ele, por algum problema, o servidor para de funcionar, você tem cópia dessas máquinas virtuais num segundo host ou terceiro, e dali você consegue virar o ambiente seu e subir aquelas máquinas virtuais ali para que funcionem no lugar da outra. Então você tem um ambiente, vamos dizer, de desastre, não é, não é uma alta disponibilidade, tá? Porque isso aí é feito na mão, diferente de um cluster, onde se você tem uma queda de um host, ele vira as máquinas já para o outro host, tá? Tendo recurso. Então, Hyper-V Réplica, você tem um desastre, você consegue voltar manualmente aí mais rapidamente até você resolver o problema do outro host, tá? Então, algumas melhores práticas, né? Antes de você configurar o seu ambiente de Hyper-V Réplica, para o Windows Server 2012 e 2012 R2, tem uma ferramenta chamada Hyper-V Réplica Planner. É uma ferramenta que ela vai fazer a validação dos seus hosts, se eles têm recurso suficiente para você montar o seu Hyper-V Réplica, tá? Nos hosts. Então eu vou mostrar rápido aqui mais para o final, estou quase terminando essa parte teórica, mostrar para vocês o que é a ferramenta e como rodar ela, tá? Então você vai conseguir ter um apanhado geral aí se você tem um ambiente que você vai conseguir montar um Hyper-V Réplica sem problemas, tá? Uma outra questão aí que vale tanto para cluster quanto para Hyper-V Réplica é a parte de liberação de portas no firewall, tá? Dependendo da funcionalidade, igual propriamente dito aqui o Hyper-V Réplica, você tem portas no firewall do Windows que você tem que liberar. Então, às vezes o cara monta um ambiente de Hyper-V Réplica, mas a réplica não está funcionando. Ele esquece que ele está com o firewall do Windows habilitado nos hosts e tem a necessidade de liberação de portas, as portas específicas. No site da Microsoft vocês pegam toda essa documentação, tá? Compressão, Hyper-V Réplica. Quando você está configurando o Hyper-V Réplica, você tem a opção de fazer a compressão das máquinas no momento da replicação. Então é interessante você habilitar a compressão pelo fato de velocidade de você efetuar a replicação. Quando eu fecho o meu Hyper-V Réplica, configuração e ativo, ele faz uma primeira full e depois vem com diferenciais, tá? Então pode ser que ele onere um pouco a sua rede, então habilite a compressão para ele fazer essa réplica das máquinas virtuais, tá ok?
Já entrando aí nas melhores práticas voltado a controlador de domínio. Eu peguei só pouca coisa aqui, é rápido. Por quê? Porque domain controle, até um tempo atrás, o pessoal tinha um medo muito grande de colocar virtualizado, de ter só ambiente de AD virtualizado e não ter nenhum físico, e isso hoje já caiu meio que por terra, tá? Hoje em dia, a gente sabe que como prática de controladores de domínio, eu tenho que ter no meu ambiente pelo menos dois. Né? Porque se um morrer, eu tenho um outro, tá? E a gente costuma às vezes colocar nas filiais um domain controle somente leitura, um RODC, só para ter um controlador lá também só, com os dados, com as informações. Hoje você pode ter esses controladores virtualizados. Eu posso ter dois controladores virtualizados se eu quiser. Não precisa de ter um físico, tá? Então, às vezes é o que acontece muito ainda no ambiente que eu falei para trás. O cara tem o Hyper-V, mas instala o AD ali no host também. Por quê? Com medo de jogar tudo para o ambiente virtual. E não tem problema. Logicamente, você não vai colocar dois controladores de domínio instalados no mesmo Hyper-V se você tem mais servidor Hyper-V. Ou tem um Hyper-V réplica, por exemplo. Aí você mantém uma cópia guardada lá, tudo bem, deles. Mas hoje você pode ter todo o seu ambiente virtualizado. Até pelo fato de nuvem. Né? Para quem aí já vem vendo aí essa, essa mudança aí voltada à nuvem, a cada dia que passa, você encontra mais e mais ambientes que são todos na nuvem. Então você tem AD só no Azure. Isso acontece. A gente conhece cliente que a empresa nasceu com o ambiente todo na nuvem. Ele não tem ambiente local de servidores, tá? Inclusive aplicação. Então hoje em dia é bem tranquilo você ter isso no Hyper-V. Então eu coloquei duas melhores práticas. O Automatic Stop Action, né, quando a máquina cai, o host cai, você coloca a opção de Shutdown Guest Operating System. Então se a máquina está desligando, faça com que ele num stop ele desligue a máquina, né, para você não ter problema aí com o seu AD. E uma outra questão que o pessoal ainda pergunta muito é a questão de snapshot. Posso fazer snapshot de AD? Eu, particularmente, no nosso dia a dia, a gente não costuma fazer snapshot de AD, até porque você tem uma comunicação ali, uma replicação entre os ADs. Se você faz um snapshot de uma máquina virtual e volta esse snapshot, você pode ter problema de replicação aí entre seus controladores de domínio. Então, o nosso dia a dia aí, o que eu trabalho no dia a dia, eu acredito que de muitos aí, a gente não utiliza muito snapshot de Active Directory, tá? Então não é muito interessante. E se eu não me engano, acho que a última parte que eu coloquei aqui é voltada aos serviços de integração do Hyper-V. A gente sabe que toda virtualização, tanto Hyper-V quanto VMware, você tem a parte de integração, né, a parte de serviços de integração da máquina virtual com o hardware. Então, sempre instale o serviço de integração, tá? Integration Server, você instalou ele, ótimo. Pode ter tido alguma atualização. Se você não vê, você pode estar tendo algum problema aí, não está funcionando corretamente a sua máquina virtual, pode ter uma perda aí de comunicação de rede, pode ter falha da sua máquina virtual, né? Então, Integration Service é necessário até mesmo para aquela parte do VMBus que a gente está falando, que ele é instalado justamente no Integration Server. Hoje, quem tem o Windows Server 2016, o Integration Services, você já não instala manual, ele vem via update, tá? Você instala ele via update do Windows. Já a parte, o que é Linux, né, você instala manualmente. O Windows Server 2012, 2012 R2, você instala manualmente também, tá? Você já instala ele manualmente em vez de ser via update. Para verificar se tem a última versão ou não, o evento 4010 do Event Viewer do Windows, ele te indica se você está com a versão
ultrapassada, ou então entrando no PowerShell e fazendo o get vm / ftname integration services version e o state, ele vai te mostrar o nome, né, da máquina virtual, a versão do integration service e o estado dela, tá? Então aí você vai conseguir as informações necessárias aí para o seu ambiente, ok? Então chega de falar, né, um bocado, eu vou mostrar aqui para vocês alguns dessas informações aqui que eu passei para vocês. Então, Rosana, mas Oi, 11 horas, 11h22, a gente consegue levar até as 11h35? consigo. Você está falando de risco de passar, né? Isso. Só pra gente Não, não manter vai, o não vai papo leve. passar, não. Aqui é rápido. Show de bola, Aqui é fechou. bem rápido. Beleza. Então deixa eu só fechar aqui. Aqui já está a minha máquina virtual. Já mostrando aqui para vocês, pessoal. Essa máquina virtual minha é uma máquina que está no Azure, tá? A Microsoft, eu sempre estou falando disso, a Microsoft liberou o alinhamento de máquinas virtuais, ou seja, máquina virtual no Azure com máquina virtual dentro, com Hyper-V. Logicamente, a template do que está no Azure é uma template que um custo alto, tá? Eu só tenho esse acesso aqui para vocês porque a Microsoft ela liberou para os MVPs fazerem os testes, tá? Então é só para mostrar para vocês aqui, para mim ter a possibilidade de mostrar isso para vocês. Para quem não, então vamos lá. Aqui é meu Hyper-V, tá? Eu tenho o meu ambiente aqui. Então, para quem não conhece, parte de switch, eu tenho a possibilidade de criar switch externo, interno e private. Não vou entrar muito a fundo disso. Então, quando eu entro na minha máquina virtual, eu venho na configuração de rede, eu tenho a possibilidade de habilitar o VMQ, né, o enfileiramento de máquinas virtuais aqui, tá? Então, ele requer a rede física tenha suporte para isso. Então, se você desabilitou lá, não vai funcionar aqui. Então, habilitou lá, habilite aqui também, tá? Deixa eu pegar o que mais aqui que eu queria mostrar para vocês. A parte de memória. Então, o que eu falei para vocês, eu tenho a memória nominal. Então, memória dessa máquina virtual é de 1 GB e eu posso habilitar dinâmico, né? Então, habilitando dinâmico, eu tenho a possibilidade de colocar o mínimo e o máximo, né? Como eu não habilitei nesse caso aqui, eu deixei no padrão. Mas se eu habilitar a opção, vou pegar um aqui que esteja desligado, vou mostrar para vocês. Memória 4096, então são 4 GB de RAM, posso habilitar, eu posso permitir que ele rode com um mínimo de 512 e com um máximo do 4096. Ou 8, né? 8 GB. Eu posso passar isso aqui, mesmo que seja nominal, fazendo um buffer de 20%, tá? Então eu consigo fazer essa configuração aqui, ok? A outra parte que eu falei para vocês, SCSI, né? Então toda máquina que ela é criada na geração 2 são discos SCSI, são discos mais rápidos, né? Se eu pegar a máquina aqui 2008, que ela é da geração 1, vocês vão ver que eu tenho disco IDE, também tenho disco SCSI, mas disco IDE é obrigatório para disco de sistema operacional. Então você tem uma perda com isso aí na performance. Então, se possível, utilize geração 2 de máquinas virtuais, tá? Seria melhor. Entrando um pouco aqui nas melhores práticas que eu estava falando. Eu tenho o meu sistema operacional, mas eu tenho uma unidade aqui para as máquinas virtuais. Isso aqui é uma coisa que eu fiz, não é interessante ter mais informações, mais dados aqui que não seja o Hyper-V, tá? Então o que seria interessante, até por organização, eu tenho uma pasta Hyper-V e dentro da pasta, ao invés de eu ter separado dessa forma, eu poderia ter as pastas das máquinas virtuais. Em cada pasta da máquina virtual, eu teria a pasta da máquina virtual, do disco dela e do snapshot. Isso seria o melhor a se fazer.
Aqui está desorganizado. Se eu pegar máquinas virtuais, está todas as máquinas virtuais aqui com os seus arquivos, né, de configuração. Os discos todos misturados, né? Não é legal isso. Snapshot eu não tenho nada. Antes é quando eu criar uma máquina, venho criar uma máquina virtual, mostrar aqui para vocês. Eu venho aqui e coloco o nome da máquina, tá? E coloco a geração, 1 ou 2, memória, a configuração de rede, né? Quanto que é o disco? Aqui vocês já podem ver que ele vai criar dentro da pasta teste a parte de disco para mim, né? E a instalação, se vai ter sistema operacional ou não, finalizo. Ele vai fechar a configuração, já criou a máquina para mim. Venho aqui, vamos ver se ele criou direito. Teste, new máquina virtual machine, que é o nome dela. Então tem aqui o disco e tem as configurações. Se eu tivesse o snapshot, ele traria para mim também aqui. Então, o padrão de melhor prática que a gente costuma utilizar é isso. Tem uma unidade secundária e dentro dela uma pasta Hyper-V dentro suas máquinas virtuais. Tá? A mesma coisa para o cluster, esse tipo de organização. Tá ok? Então, deixa eu dar segmento no que a gente está falando. Para mostrar para vocês aqui também, quem não conhece o Hyper-V, deixa eu ver se eu peguei certo, o Hyper-V em modo Core, esse aqui que é o Hyper-V em modo Core. Então aqui eu vou logar nele. Isso é o Hyper-V Core, que eu falei para vocês. Aí o pessoal me pergunta, pô, Zana, mas como é que eu vou trabalhar com isso? Aqui você tem algumas configurações, né? Domínio, nome, adicionar administrador local, Windows Update, né? Network, Datetime, etc. Se eu quiser, eu posso vir aqui, ó, no 14, linha de comando, PowerShell. E aí trabalhar com PowerShell. O CMD está aqui atrás também, ó. Se eu quiser voltar naquela configuração, modo de configuração, sconfig. Eu entro novamente, tá? Então, esse é o Server Core. Mas, pô, Zana, para trabalhar com Server Core, isso aqui é triste para mim mexer. Vamos fazer diferente. CCHV01, né? Eu posso ter duas formas aqui hoje para utilizar. Vamos pegar aqui, peraí. Cadê meu gerenciador de servidores? Deixa eu só abrir ele aqui. Meu Server Manager. Eu posso adicionar aqui, ó, outros servidores para gerenciar, tá? Então eu posso buscar todos os servidores. Tá aí, ó, CCHV, que é esse cara aqui, ó, o AWS 2016, se eu não me engano. Adiciono ele, ok. Ele vai adicionar no Server Manager aqui para mim. Deixa eu ver se ele não vai demorar tanto nesse ambiente. Que eu já mostro para vocês. Ele vai adicionando aqui, enquanto isso deixa ele rodando. E se eu tiver o Hyper-V, eu posso gerenciar o Hyper-V aqui também, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir adicionar ele aqui para vocês. CC, cadê? SRV-HV01. CCHV01. Acho que é esse aqui. Então aqui, ó, eu já consigo gerenciar o Hyper-V aqui, direto de outro servidor, modo gráfico. Então eu gerencio o Hyper-V, se eu tivesse o cluster, gerenciava também. E daqui eu tenho o All Servers aqui, o CCHV já está aqui, ó, com os seus eventos e tudo mais. Tá? Eu consigo fazer, botão direito, adicionar roles e features, gerenciamento do computador e assim por diante. Então eu consigo fazer a gerência de outro servidor. Ou então, utilizar uma ferramenta nova, que é o Project Honolulu da Microsoft, que vai mudar o nome, né? Que estava em preview, agora vai sair do preview, que é essa ferramenta aqui, ó. O que que essa ferramenta faz? Isso aqui é bom para quem utiliza muito o Hyper-V. Não tinha como gerenciar recurso, né? CPU, memória, né? E tinha problema com isso. Achava muito ruim, só pelo cluster. Eu consigo gerenciar daqui agora. Então eu venho aqui na minha máquina, eu já adicionei ela aqui, ó. Deixa eu voltar.
eu posso adicionar o meu servidor, posso adicionar cluster ou gerenciamento de cluster de hiperconvergência, tá? Então, posso entrar no meu servidor aqui, já está autenticado, e daqui eu gerencio tudo praticamente, pessoal. Então, eu tenho CPU, tenho memória, né, os recursos todos, tudo mostrando aqui. Tenho certificados, quem sabe, lembra aí que tem que entrar no MMC, ver todos os certificados aqui, eu consigo ver tudo, né, e gerenciar tudo aqui também. Devices, eventos, firewall, até mesmo o meu storage de réplica, se eu tivesse a parte de storage de réplica, e virtual machines. Então entrei aqui, ele já me mostrou aí, ó, que eu tenho 8 máquinas, rodando 5, 3 paradas, e aqui embaixo ele vai me trazer o recurso delas. Só aguardar um pouquinho, para vocês verem. Aqui, daqui ele já mostrou os recursos que está usando de cada uma, né, do host, da guest, memória, olha lá, ele está mostrando que o HV01 está com 12,5, 6,3, né, eu tenho inventário, olha que bacana, eu tenho inventário com todos os recursos de cada máquina, mostrando aqui, né, isso é online, tá? Vocês conseguem ver isso aqui. Se eu quiser gerenciar a máquina virtual, eu posso vir direto aqui, clicar e ver mais informações da máquina. Isso é o que no Hyper-V a gente não tinha, né? Então, ó, throughput, I/O de throughput, memória, rede, CPU, os IOPS, quem precisar de necessidade de cálculo de storage, né? Quantos IOPS que a média que está sendo utilizada aí da máquina. Os VHDs, rede, me mostrando. O server também, os detalhes do servidor, de recurso que está utilizando. Então tem essas informações. Bacana, né, Manigold? Essa ferramenta aqui, ela é 30 megas. Você consegue instalar ela até no Windows 10, tá? Não precisa ser no Windows Server. E a partir de lá fazer toda a gerência, tá? Virtual Switch, você também consegue ver aqui. É o que eu estou mostrando ver, que eu falo, pessoal, mas você consegue fazer a gerência, tá? Consegue vir aqui, deletar a configuração dele, como se você estivesse dentro do Hyper-V. Eu consigo fazer aqui. Deixa ele só abrir. Aí ele abriu. Então tem as configurações aí principais. Então eu consigo fazer isso aqui também, tá? Deixa eu ver se tem algo mais que eu falei que eu ia mostrar para vocês. Ah, a parte de gerenciamento da NIC como primeira, né, do Bind. Venho no painel de controle. Eu gosto de seguir o caminho do painel de controle para mostrar como é que você vai seguir isso. Eu falei lá na apresentação que a rede de gerenciamento tem que ser a primeira no Bind, né? Então eu venho, cadê? Networking Sharing, Change Adapter Sharing, Settings, dou um Tab, Advanced. Se eu não me engano é aqui, ó. Não. Advanced, Bride Connect, não, era lá mesmo. Advanced Settings. Você coloca a sua rede de gerenciamento como primeira aqui, tá? Aqui você consegue mudar, tá? Você arranja elas como informações aqui. Sempre coloca de gerenciamento como a primária aqui, a primeira da lista, tá ok? Deixa eu ver se tem alguma coisa mais que eu queria mostrar para vocês. Ah, Hyper-V Replica Planner. Rapidinho aqui, tá terminando, tá, Nathan? É só o último. Deixa eu voltar aqui. Beleza. 2012 aqui. Como eu falei para vocês, a ferramenta é no Windows Server 2012, né? Então eu vou entrar aqui. A ferramenta é essa aqui, ó, Hyper-V Rcapacity Planner. Então você instala ela. Ele vai perguntar duração da coleta, né? 30 minutos que eu vou colocar. Coloco o servidor de réplica broker, que eu quero que ele seja. Se eu tiver um réplica broker, e os servidores que vai estar no cluster, né? No Hyper-V réplica. Não vou ter réplica broker, que é só se eu fosse fazer uma réplica do cluster. Estender, réplica site também não vai ter por causa do broker, que eu não adicionei. Aí ele me da próxima que dessa parte eu já não passo, por quê?
escolher as VMs para replicar. Como eu não tenho nenhuma, ele ia me pedir as VMs, ia me dar informação e começar a calcular. Ele ficaria ali os 30 minutos fazendo o cálculo de capacidade e me traria um relatório mostrando toda a informação. Então daí eu saberia se eu consigo ou não, né, ter o meu ambiente um Hyper-V réplica funcionando, tá? Da melhor forma. E a última aqui é para vocês verem a versão do Integration Service. Eu entro no PowerShell. Vamos entrar aqui. A máquina está com pouco recurso porque ela está lenta por causa disso. Então vem aqui, ó, get VM, vou pegar o nome, a versão do Integration Service e o estado. Dou um Enter. Vamos ver se vai me trazer aqui. Guardar um pouco. Eu devia ter feito aqui embaixo, né? Fora dela. Enquanto ele está tentando ali, deixa eu tentar rodar aqui fora. Ah, eu não tô como administrador. Deixa eu... Permissão de administrador. Pera aí. Sai daqui. Aqui. Vou no PowerShell. Run as Administrator. Senão não funciona. Tá aí, ó. Meu Integration Server, as versões, tá tudo 00 aqui. Se tá rodando ou parado. Como eu criei esse ambiente hoje, ele ainda tá precisando de atualização. Então tô sem Integration Server aí. As versões ali. Na verdade é o 8.0, né? Opa, que é a configuração da máquina, desculpa. Tá tudo 0. Mas ele vai fazer a atualização nas máquinas ainda. Aí vai pegar as versões corretamente. Então rodei o PowerShell aqui. É isso. Tá ok? Pessoal, alguma dúvida? Tem alguma dúvida, Nathan, pessoal aí? Cara, por enquanto não. O pessoal tá meio tímido aí. Uhum. Mas com certeza eles curtiram bastante. Tranquilo. Estão querendo perguntar. Então, aparentemente Então, no mais, não, né? No mais, é isso. Eu vou deixar aqui meus contatos para vocês. Vai estar na gravação aí. Então, site, Twitter, YouTube, Facebook e meu e-mail, se precisar, ao Manigoldo. Eu tenho um cluster Hyper-V e quando eu migro a VM do host, o uptime exibido no cluster é zerado. Será um bug? Peraí, deixa eu entender. É um cluster Hyper-V, quando eu migro a VM do host, o uptime exibido no cluster é zerado. Cara, se eu não me engano, ele zera, eu não tô lembrado agora, mas acho que ele zera mesmo quando você tá fazendo a virada. Eu acho que não deveria zerar, verdade. Cara, pode ser um bug, tá? É o uptime da VM, né? Pode ser um bug sim, tá? Eu tô subindo um cluster aqui novamente, eu vou fazer esses testes aqui pra ver isso, mas se eu não me engano, ele não deveria zerar mesmo. Deveria manter, até porque é o uptime da máquina virtual, né? Quando você faz um failover cluster, você tem um pause, mas não desliga. Um pause muito rápido. Pode ser um bug, mas me manda essa dúvida que eu estou mostrando ali, o osanam.jordania@osanajordania.com.br, que eu vou te responder ele, tá? Eu estou montando o cluster novamente aqui e vou fazer esse teste. Beleza? Mais alguma pergunta? Nathan, desculpa que eu abri a tela e vi a pergunta aqui. Não, tranquilo. Vamos lá. Nathan também que mexe aí no ambiente, Nathan, você lembra disso aí? Cara, se eu não me engano, esse uptime ele tá vinculado também ao uptime em cima daquele host específico, né? Então, quando você Ah, muda, verdade. ele zera, né? Porque muda o host. É verdade. Ah, então, Tem Manigold, já respondido aí. esse detalhe É aí. isso mesmo. Isso aí é coisa que a gente passa despercebido, nem sempre lembra, né? Sim, sim, sim. Zanan, acho que é isso aí, cara. É. Nathan, eu quero então agradecer você e mais uma vez a você e o Senna pela oportunidade. Obrigado aí por tudo e desculpa ter passado um pouco. E conte sempre aí comigo se vocês precisarem. Vocês são meus irmãos aí. Obrigado, pessoal, que estava até agora aí comigo, com a Show de turma. bola. Não tem problema não, cara. Foi excelente aí
a informação que você passou. Eu creio que o pessoal também curtiu bastante. Só estou um pouco tímidos aí para perguntar, mas o conteúdo foi de extrema qualidade. Bom, em nome do a gente agradece, Osana. Fica pronto aí para as próximas edições. Nós teremos aqui só o comecinho desse projeto. Nós vamos ter muita coisa, tem muita coisa para vir ainda. E a gente quer contar contigo aí. Sim. Para a galera que nos acompanhou até agora, são exatamente 23h42 para quem está no horário de verão. Fica aí nosso muito obrigado em nome da equipe do CommunityCast. Eu, Natan Pinotti, o Eduardo Sena. A gente fez esse evento aí e atingimos uma gama de pessoas que a gente não imaginava a princípio. Como eu comentei, isso aqui é só o comecinho. Esse projeto ele tem aí só uma parte dele. Nós vamos dar continuidade aí nesse finalzinho de ano e durante 2018 como um todo. Só reforçando, a galera que não se inscreveu lá no nosso canal no YouTube, o CommunityCast, para quem não conseguiu acompanhar todas as sessões, a partir de amanhã a gente vai começar a liberar as sessões gravadas. Então fiquem de olho lá, já se inscrevam no canal. A gente também tem a página no Facebook. Volta e meia postamos os detalhes de novos eventos e de eventos de parceiros como o Zanan, o Vidal que estava aí conosco na sessão anterior. Eventos que eles vão realizando, nós vamos postando lá. Beleza? Meu muito obrigado novamente, um grande abraço e até a próxima. Valeu!